para a segunda retomada de conteúdo de matemática, certo? Então, vamos lá. Peguem a apostila na página 84. Já vou colocar a minha aqui para vocês poderem acompanhar a apostila. Então, vamos lá. Então, arredondamento. Quando a gente trabalha com a classe dos milhões, a escrita dos números pode ficar muito grande. Por isso, costumamos escrever os números na forma abreviada. Mas muitas vezes, a forma abreviada é o resultado de um arredondamento. Então, já diz lá, né, arredondamento. É sempre arredondar para o mais próximo. Isso aconteceu na montagem da tabela sobre a população residente em cada região brasileira. Então, a população que reside na região brasileira. Utilizada na seção mão na massa, foi necessário arredondar os números reais para facilitar a leitura e a compreensão dos dados. Então, analisando a tabela a seguir, podemos verificar que os números foram arredondados para a unidade de milhão mais próxima. Centro-Oeste, 14 milhões, 58 mil e 94. Então, eles colocaram somente os 14 milhões, como se esta parte aqui não tivesse, certo? Então, eles usaram só os 14 milhões. No Nordeste, 53 milhões, 81 mil, 950. A mesma coisa. Foi como se eles utilizassem somente 53 milhões. Norte, 15 milhões, 864, 454. Então, aqui eles já arredondaram para 16 milhões. Por quê? Nós vamos ver por quê eles foram a mais. Por causa da nossa regrinha de arredondamento, que nós já vamos ver isso. O Sudeste, 80 milhões, 364 mil, 410. A mesma coisa, utilizaram somente 80 milhões. E o Sul, 27 milhões, 386 mil, 891. Aqui também, arredondaram somente para 27 milhões. Certo? Então, assim, se desejarmos arredondar os números 3 milhões, 542, 897 para a dezena de milhar mais próxima, como podemos fazer esse arredondamento? Então, a gente tem que observar o algarismo que está em negrito aqui, ó. Está diferente, ele está mais escuro, ó. Até coloquei em azul para vocês verem, tá? Ele foi o escolhido. Nesse caso, existem duas possibilidades. Então, se o algarismo for 0, 1, 2, 3, 4, a gente mantém a ordem. Então, a gente mantém essa ordem aqui do 35, certo? Da direita. Então, a gente mantém o 35, certo? E os demais números à direita dela devem ser substituídos por 0, certo? Então, todos os outros por 0. Então, a gente mantém a ordem e os outros substitui por 0. Então, o 4 a gente mantém. Então, fica 3 milhões 540 mil, certo? E se for 5, 6, 7, 8 ou 9, a gente acrescenta-se 1 à ordem escolhida. Então, se a gente coloca 5, 4 aqui, mais 1, fica 5. E os demais números à direita dela devem ser substituídos por 0. Devemos observar o algarismo que está à direita do algarismo da ordem escolhida. Nesse caso, existem duas possibilidades. Então, são essas as possibilidades. Em nosso caso, o algarismo que está à direita é o 2. De acordo com a regra acima, devemos manter a ordem e os demais números à direita devem ser substituídos por 0. Então, como eu falei, assim o número arredondado para a dezena de milhar ficará 3 milhões 540 mil. Utilizando o mesmo número inicial, como ficaria o arredondamento para a centena de milhar? Neste caso, o número ficaria 3 milhões e 500, certo? Então, vamos lá. Então, aqui estão os exercícios todos que nós já fizemos, já corrigimos também. E aqui, outro exercício de fixação
igualzinho este aqui do modelo, certo? Então, estão aqui. Nós também já fizemos e já corrigimos. Né? Temos um aqui com gráfico, onde nós já fizemos todas as atividades, completamos com as sequências que faltam dos números, já fizemos isso em sala, já foi corrigido, e já calculamos as operações também mentalmente e colocamos o resultado. Certo? E aqui assim, a gente pode arredondar os números num quadro posicional, onde tem as classes e a ordem? Sim, nós podemos. Lembrando que o numeral, a gente começa sempre do final, ó. 9 vai aqui, o outro 9 aqui, a gente vai respeitando a sequência, para não errar. Fizemos todos esses exercícios, certo? E aqui nós temos um jogo sobre a classe dos milhares. Então, para a gente iniciar, qual é o maior número possível? Então, se eu tenho 1, 3, 2, 4, qual que é o maior deles? O 6. Então, o 6 eu vou colocar lá, depois do 6, o 5, depois do 5, o 4, depois do 4, o 3, depois do 3, o 2 e, por último, o 1. Acertei. Aí vem o outro, certo? Escreva como se lê esse número. Então, 654.321. Acertei também. Olha só que legal. Agora, os próximos eu vou deixar para vocês brincarem. E aqui é tudo que nós já aprendemos nestes capítulos, certo? Está tudo aqui o que nós já aprendemos para qualquer dúvida. Então, gente, certo? Fizemos esta retomada para, a terminar este capítulo. Próxima aula de matemática já será sobre as medidas de grandeza. Então, entramos já em outro capítulo. Então, ficamos por aqui. Até a próxima. Se cuidem.